O credenciamento do agente autônomo de investimentos é concedido pela entidade credenciadora logo após ele fazer alguma coisa. Então, o credenciamento do agente autônomo acontece logo depois de um fato. Que fato é esse? Já o credenciamento da sociedade de agentes autônomos é feito por uma entidade que o exercício quer saber qual. E essa sociedade pode ter apenas sócios, algum tipo de sócio lá que quer saber também. Vamos recordar? Então vamos lá, vamos falar primeiro, né? A gente começa aqui pelo credenciamento do agente autônomo de investimentos. É concedido pela entidade credenciadora, pela Ancor, logo após ele, alguma coisinha aqui, né? Então vamos ver. O credenciamento começa falando aqui pelo registro, né? Vamos recordar um pouquinho desse assunto? Então, vamos lá. O registro, para você ser um agente autônomo, é concedido automaticamente pela CVM à pessoa física e jurídica credenciada. Então lembra, a gente já falou isso em exercícios anteriores, né? Quando você obtém o seu credenciamento, você, pessoa física, obtém seu credenciamento que é dado pela Ancor, automaticamente você obtém também o registro que é concedido pela CVM. É isso que está dizendo aqui. Vamos lá. O registro do agente autônomo e da pessoa jurídica é comprovado pela inscrição do seu nome na relação de agentes autônomos constante da página da CVM. Presta atenção, vamos diferenciar credenciamento de registro, né? Credenciamento quem concede é a Ancor, registro quem concede é a CVM. E esse parágrafo aqui está dizendo que o registro, que é da CVM, CVM concede, o registro do agente autônomo é comprovado pelo fato dele constar na lista, na relação de agentes autônomos que está lá na página da CVM na internet. Então, a comprovação desse registro é a presença do nome do agente autônomo ou do nome da sociedade de agentes autônomos na lista da CVM, tá bom? Pulando aqui para o artigo 6º, o credenciamento de agentes autônomos de investimento e das pessoas jurídicas por ele constituídas é feito pelas entidades autorizadas pela CVM. Então, a CVM autorizou, aqui no Brasil, né, no nosso caso, a CVM autorizou a Ancor a credenciar os agentes autônomos. Agora observa aqui, ó, para credenciamento do agente autônomo, as entidades credenciadoras devem exigir do candidato o preenchimento dos seguintes requisitos mínimos. 1. Ter concluído o ensino médio no país ou equivalente no exterior. 2. Ter sido aprovado nos exames de qualificação técnica aplicados pela entidade credenciadora. 3. Ter aderido ao Código de Conduta Profissional. 4. Aí vai falar de inabilitações, né? O candidato não pode estar inabilitado ou suspenso para o exercício do cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central, pela SUSEP ou pela Previc, tá? Bati aí no microfone, né, pessoal? Desculpa aí se deu barulho. Então, listinha, né? Exigência. Para você ter o seu credenciamento, primeiro, tem que ter ensino médio completo. Então, você não pode... ou você não pode ter uma idade que te coloque numa série, ali num ano, né, do ensino médio antes de ter concluído. Então você tem que ter completado o ensino médio, você tem que ter passado no exame da Ancor, tem que ter aderido ao código de ética e não pode estar inabilitado para desempenhar atividades em instituições financeiras e nem pode ter sido condenado por esses crimes aqui que estão aqui no artigo, no inciso 5º aqui, né? Vai falar sobre... não pode ter sido condenado por crime de prevaricação, falimentar, suborno, lavagem de dinheiro e por aí vai. Recomendo que você leia aí na 497, né? E, por último, não pode estar impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial. Então, vamos lá. A gente não pode brigar com a questão, né? A questão está dizendo que o credenciamento ele é obtido pelo candidato logo após o quê? Bom, se a condição para ele ser um agente autônomo, ter seu credenciamento é ter o ensino médio completo, ter passado na prova da Ancor, ter aderido ao código de ética
e não ter sido condenado por essa série de crimes aí que a gente viu, isso tem que estar presente, alguma dessas coisas aqui tem que estar presente na questão, né? Como a questão diz que o credenciamento vem logo após algo, o que a gente pode concluir? Que está falando que está se tratando aqui da aprovação na prova da Ancor, ou talvez pudesse ser aí a adesão ao código de ética, né? Então um desses dois tem que estar presente nas alternativas. Volta lá. Então aqui a gente tem, por exemplo, ó, ter sido aprovado no exame de qualificação técnica. Isso aqui condiz com a realidade? Sim, né? Quando você é aprovado, se você aderiu ao código de ética, e você adere ao código já na inscrição, né? Mas se você é aprovado, então você já é credenciado. Se você é aprovado no exame, você recebe o credenciamento. Vamos ver a B. Ter o nome incluído na lista de agentes autônomos da CVM. Isso aqui não é comprovação de credenciamento, é comprovação de registro. Então não tem nada a ver com credenciamento isso aqui. Ter o nome incluído na lista de agentes autônomos da Ancor. Isso aqui também não tem nada a ver, não é isso que fala a instrução CVM 497. E ter sido aprovado no exame de qualificação técnica. Então a gente está entre a A e a D. Vamos continuar olhando, né? Porque, beleza, então a gente sabe que aqui é a aprovação na prova da Ancor. Tá? Então, o credenciamento do agente autônomo é concedido pela Ancor logo após ele ter sido aprovado. Beleza. Agora vamos lá. O credenciamento da sociedade de agentes autônomos é feito pela... Quem é que credencia os agentes autônomos? Então vamos lá. Artigo 8º. Para o credenciamento das pessoas jurídicas constituídas nos termos do artigo 2º, a entidade credenciadora deve exigir que estas... Então, quem que credencia as pessoas jurídicas? É a Ancor também, né? A Ancor credencia o profissional pessoa física e também credencia a sociedade de agentes autônomos. Então, aqui a gente tem a Ancor. Vamos lá? Alternativa A diz Ancor e a alternativa D diz CVM. Então a D também está errada, né? Porque não é a CVM que credencia as pessoas jurídicas. Assim como as pessoas físicas, as jurídicas também são credenciadas pela Ancor. Então, a gente elimina aí a C, a B e a D, e a A é a nossa alternativa correta. Mas espera aí que não terminou a revisão, não. Então vamos lá. Artigo 8º. Para o credenciamento de pessoas jurídicas, a Ancor deve exigir que elas tenham sede no país, sejam constituídas como sociedades simples. Isso aqui cai muito na prova. A prova pergunta para você que tipo de sociedade é exigida para que se constitua uma pessoa jurídica aí que tem como sócios agentes autônomos. Que tipo de sociedade? Sociedade simples. Lembra disso que essa pergunta despenca na prova, tá? E 3, tenham como objeto social exclusivo o exercício da atividade de agente autônomo. Então, um escritório de agentes autônomos tem que ter sido constituído em sua sociedade como uma sociedade simples e com o único objetivo de prestar serviços de agente autônomo. E olha só, essa segunda parte aqui diz que a pessoa jurídica deve ter como sócios unicamente pessoas naturais que sejam agentes autônomos. Então, quando você vai formar uma pessoa jurídica, uma sociedade de agentes autônomos, os sócios têm que ser pessoas naturais, pessoas físicas, e eles têm que ser todos agentes autônomos. Isso também despenca na prova, né? Tem que ter no mínimo 25% dos sócios como agentes autônomos. Não, todo mundo numa sociedade de agentes autônomos tem que ser agente autônomo, tá bom? Então, a gente fica aí com a alternativa A como a correta, como já previsto, né? Então, o credenciamento do agente autônomo de investimentos é concedido pela entidade credenciadora logo após ele ter sido aprovado no exame de qualificação técnica. É isso, passou na prova, o credenciamento está feito, né? A Ancor concede o seu credenciamento. Já o credenciamento da sociedade de agentes autônomos é feito pela Ancor, tanto da sociedade quanto do agente autônomo pessoa natural, pessoa física. E essa sociedade pode ter apenas sócios agentes autônomos, pessoas físicas. Então, para ser sócio de uma sociedade de agentes autônomos, você precisa ser agente autônomo. Fechado?